Bem-vindo ao canal Espiritualidade Diária. A gente vê no nosso STF uma tendência muito forte para legalizar o aborto do anencefalo. Como você vê isso no Brasil, no que diz respeito até, inclusive, ao karma coletivo? Eu acredito que o Estado não tem o direito de matar. Quando o Estado mata, demonstra a sua falência ético-moral. Qualquer forma de decreto de morte é um abuso do direito da vida. O anencefalo é um ser que tem o direito de viver. O fato de ser destituído de cérebro não implica que ele esteja destituído de vida. E quando se decreta que ele não terá uma vida longa, isso não faz que antecipe a sua morte. Mesmo porque existem casos de anencéfalos que têm tido vida relativamente normal, embora não pensem, embora não tenham as funções sensoriais perfeitas, mas são muito amados por seus pais. Há uma menina que já ultrapassou os 2 anos de idade, portanto, uma vida considerada muito longa. Então, qualquer forma de agressão à vida é um crime hediondo. Matando-se hoje o anencéfalo, matar-se-á mais tarde, através do aborto provocado, a criança cuja mãe não queira que viva. E depois que se matam as crianças, matarão os velhos, porque foi assim que Hitler começou. Em 1985, quando ele assumiu a direção como primeiro-ministro da Alemanha, um dos seus primeiros decretos foi do aborto. Logo depois foi a Noite dos Cristais e veio o holocausto de 6 milhões de judeus e de 4 milhões de indivíduos de outras nações. Então nós temos aí uma série de crimes embutidos. O aborto do anencéfalo, a eutanásia, a liberação para o suicídio e naturalmente logo depois também nós vamos ver o aborto no sentido geral como sendo legal. Mesmo que um dia seja legalizado o aborto, ele é sempre imoral, porque afeta o direito de viver. Edvaldo, aqui no Brasil, nós temos um grande número de crianças morando na rua, adolescentes viciados em droga. Algumas pessoas perguntam onde está a justiça de Deus nesse momento. Eu gostaria que você falasse do ponto de vista do Espiritismo, como é que isso é visto. A justiça de Deus reflete-se na conduta dos homens. Deus dá-nos administrações públicas, que dispõem dos recursos válidos para dar dignidade. Desde a elaboração dos direitos humanos em 1791, na Revolução Francesa, ao seu restabelecimento no Natal de 1948 pelas Nações Unidas, o indivíduo tem direito às mínimas coisas. O Estado tem o dever de dar educação, de dar trabalho, de dar recreação, de dignificar o seu cidadão. Para isso, os cidadãos pagam impostos. Então, Deus nada tem a ver. Deus não se envolve como uma pessoa nas ocorrências, estabelece leis éticas. Agora, quando os governos são injustos, quando eles propõem a injustiça social, são governos corruptos e impiedosos. Mas a problemática não é só do Brasil. Hoje é uma problemática internacional. Eu já visitei mais de 2.000 cidades de 61 países dos 5 continentes. Não existe esse número de crianças ao abandono, crianças exploradas pelos pais. Apesar do governo haver providenciado a Bolsa Estudo, o caráter doentio e ignorante de alguns brasileiros faz que receba a Bolsa Estudo e põe o menino como flanelista, põe o menino no meio da rua, que é essa doação um pouco paternalista, sem nenhuma censura de minha parte ao nobre governo do país. Mas é a injustiça social que predomina. Mas nos grandes países também os cheiradores de cola, os meninos que abusam das drogas, tornou-se uma pandemia no Brasil. É mais grave por causa do nosso atavismo, a indiferença com os pobres, com o afrodescendente. Veio a libertação do escravo, mas foi teórica, porque ainda existem hoje bolsões de intolerância em relação ao afrodescendente, ao índio e etc. Então, Deus é todo justiça e amor. Aqueles que são os geradores desses males sofrerão na consciência de culpa. E esses que hoje são vítimas da circunstância, se nós os amarmos e os educarmos, como estamos fazendo na Mansão do Caminho, que temos o atendimento ao menino de rua, pegamos o menino de rua, levamos e nunca tivemos uma incidência de drogadição dentro das nossas fronteiras. A Federação Espírita Brasileira vem desenvolvendo nessa última década uma campanha intitulada Família, Vida e Paz.
E onde é abordado a problemática da droga, do aborto, que nós perguntamos agora. Por favor, fale para a gente sobre o suicídio, as consequências dele, que está sendo uma calamidade pública, a gente sabe, em alguns lugares, especialmente na visão espírita. O suicídio é o salto espetacular no abismo do nada no sentido filosófico. Porque o suicídio desperta, além da morte, não somente com o problema do qual quis fugir, mas também com as consequências do ato perpetrado contra si mesmo. Ademais, é o momento máximo da ingratidão da criatura humana. Por um desgosto pessoal, atormenta aqueles que o amam e que naturalmente vão padecer a injunção dolorosa desse gesto, que é de natureza patológica. Invariavelmente ele faz o surto pela mágoa, pelo ressentimento, pela dor, e nesse surto a vida fica vazia. Este vazio existencial leva o indivíduo a pensar numa solução insolvável, que é o suicídio. É um crime hediondo que a sociedade vai terminar por expulsar. No momento, graças às drogas que afetam principalmente os neurônios cerebrais, os jovens, quando não encontram mais um meio de viver, usam uma overdose e então o suicídio se torna calamitoso. Mas é um crime perante as leis cósmicas. Estudiosos dizem que a juventude é uma fase que começa um pouco antes agora, as meninas vão ficando e os meninos mais cedo, jovens, e também dura um pouco mais. E a gente sabe que na fase da juventude há uma espécie de impulsos voltam de outras vidas, não é? Como você diria algo nessa fase tão difícil, tão singular e tão preciosa para os jovens? Principalmente nós que vivemos em clima tropical, a irrupção dos fenômenos sexuais vem se dando cada vez antes do período biológico estabelecido. E vemos a gravidez aos 11 anos, aos 12 anos. Nós atendemos em nosso centro médico meninas com 12 anos grávidas e que não sabem exatamente o que aconteceu por causa da hipocrisia religiosa do passado, que fez do sexo uma coisa imunda e, ao invés de esclarecer, coibiu. Tudo que é coibido, proibido, desperta interesse. E então o sexo entre os jovens, principalmente nas classes menos abastecidas economicamente, socialmente desprezadas, o fenômeno sexual, ao irromper logo nos primeiros tentames, tem a coabitação e a gravidez lamentável. Então é necessário uma revisão dos currículos pedagógicos para introduzir a educação sexual, não através apenas da escola, mas no lar, principalmente acabando o tabu de que o sexo é sujo. Eu sempre digo assim, como Deus poderia criar uma coisa suja para reproduzir a vida? Então, o sexo é um departamento sublime, como é o cérebro, como são os olhos ou qualquer outro órgão. A malícia, a maldade está na criatura humana, na sua mente. Então, nosso mundo tropical, principalmente, este período que é de encantamento transforma-se muitas vezes em um período de decrepitude mental, emocional, porque o jovem fica comprometido com o passado, aborta para ver-se livre, ou entrega o filho a qualquer pessoa, foge, procria, sem poder educar, gerando esse mundo enorme dos necessitados e dos infelizes. Mas eu tenho confiança que os governos do futuro, desde agora, irão providenciar resultados muito dignos na educação sexual, para poder a juventude ser mais florida, mais encantadora e mais demorada. Porque desde que o indivíduo comete qualquer desalinho, ele deixa de ser jovem, porque fica amarrado ao passado.